Bom, e como anunciado no início do jornal, preservação da saúde mental é o tema do informativo. E hoje a gente traz aqui no estúdio o psiquiatra Alfredo Demétrio. Muito obrigado pela sua participação, Alfredo. Obrigado, boa noite para você. Boa noite, querido. Bom, a gente está falando de saúde mental, janeiro branco, né? Tá no finalzinho aí do mês, mas é sempre importante a gente falar de saúde mental, né, Alfredo? Com certeza, sempre que a gente tem oportunidade a gente deve falar porque melhora o conhecimento das pessoas, as pessoas ficam mais livres para procurar ajuda, se necessário. Enfim, a informação sempre acrescenta, né? E faz com que as pessoas não fiquem sofrendo silenciosamente, né? A gente passou por um período, né? O mundo passou por um período difícil que foi a pandemia. E isso afetou muitas pessoas, né? A maioria delas. Como que você tem visto isso entre os pacientes, as pessoas? A pandemia realmente afetou as pessoas na saúde mental? Afetou, de diversas formas. A doença em si, né? A doença em si, ela pode provocar algumas alterações que levam às doenças mentais, mas o que eu acho que mais afetou foi o isolamento, o medo, as perdas, né? Tudo isso impactou de maneira muito forte as famílias, as pessoas, e elas adoeceram mais. E até hoje elas estão... Até hoje repercute, porque isso não acabou exatamente, né? Quem perdeu, por exemplo, vários membros da família, esse impacto ele demora a passar, né? E quem adoeceu e sobreviveu também, o medo de ter a doença e esse isolamento que afastou ela daquele convívio normal, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, também fez com que as pessoas sofressem muito. E isso impactou negativamente. Quem tinha uma tendência a desenvolver alguma patologia, desenvolve com mais facilidade. E algumas doenças, elas vêm por causa da própria Covid, né? Que afeta o corpo como um todo, né? E as pessoas, elas estão se cobrando mais, Alfredo? Você vê isso? Está tendo uma autocobrança? Por isso que as pessoas estão mais doentes da mente? Eu acho que a cobrança, não vejo exatamente dessa forma. Existem pessoas que se cobram muito, né? E essas pessoas, elas podem se cobrar de tal forma que chega a ser patológico, vamos dizer, né? Que a pessoa que se cobra exageradamente, desproporcionalmente, cria um desequilíbrio que acaba necessitando de ajuda, seja psicoterápica e até clínica, né? Mas a cobrança tem fases que ela é relativamente normal. E se ela está proporcional àquele momento da vida da pessoa, pode ser até saudável, vamos dizer, uma cobrança. Né? O que não pode é ser desproporcional, exagerado demais, ficar uma coisa obsessiva demais. Isso também gera sofrimento e a pessoa pode necessitar de uma ajuda, né? Para entender melhor aquele momento dela, para superar aquilo. E se for patológico, entenda patológico como uma doença. Tá? Então, por exemplo, uma cobrança desmedida, como é o caso, às vezes, do transtorno obsessivo-compulsivo, né? Se for uma coisa muito intensa, a pessoa precisa de ajuda profissional. Certo. Porque ela não consegue resolver sozinha. E o trabalho psicoterápico ajuda, mas também, sem a medicação, ela não consegue superar. E como você citou a questão do desequilíbrio, né? Como manter a saúde mental equilibrada? Existe uma fórmula? Isso tem sido muito dito, isso tem sido muito trabalhado, as pessoas têm falado mais disso e a gente precisa sim. Existem algumas coisas que podem ser feitas
para ajudar a pessoa a ficar em maior equilíbrio como um todo, tá? Como um todo, e que envolve o cuidado de si, tá? O cuidado de si envolve o cuidado físico, tá? E aí inclui as atividades físicas, são importantes, né? São importantes. Um bom sono, a boa alimentação, isso tem sido muito conversado e dito. E agora, isso repercute diretamente na saúde mental, né, das pessoas. Agora, para você fazer isso, colocar uma rotina saudável no seu cotidiano, é importante você ter claro, né, que você tem que, já de alguma maneira, estar bem. Porque senão você não consegue fazer de forma saudável, né? E isso é importante. Então, é uma via de mão dupla. Tá? Então, se você consegue fazer uma atividade física regular, se você consegue ter um ritmo equilibrado, boa alimentação, um sono saudável, você vai ter uma saúde mental saudável, mas sem a saúde mental saudável, você também provavelmente não consegue cumprir essa agenda. Né? Então, mas é esse conjunto virtuoso, né? É que faz com que você mantenha a sua saúde mental boa. Né? Certo. Então essa pessoa ela pode colocar aí as metas no dia a dia dela. Novos hábitos, né? Que é o sono equilibrado, né? A higiene do sono, né? Como a gente costuma dizer também, né? A alimentação e o exercício. Se ela coloca... se ela consegue colocar essa meta... É porque ela, de alguma maneira, já está em equilíbrio. É isso que eu quis dizer. Então, agora, se, por exemplo, ela precisa mudar algum hábito, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que falou, eu pego o celular e eu esqueço, eu acabo não cumprindo a minha agenda de sono, que eu queria dormir 8 horas, eu acabo dormindo 6 horas e meia, que já está bastante bom, vamos dizer assim, se ela tem um ritmo. Sim. Mas o ideal são 8 horas para a maioria das pessoas. Então, essa pessoa, ela reconhece que quando ela pega o celular, ela se distrai, ou quando ela começa a conversar e ela, às vezes o dia corrido, faz com que as pessoas queiram também conviver com os seus, né? E acabam sacrificando um pouco daquele sono. Isso não necessariamente faz com que piore a saúde mental dela, mas existe um mínimo que deve ser respeitado. Se você ultrapassa o limite e começa a dormir muito pouco, invade o seu sono sempre, você vai começar a ficar com um déficit aí, e o sono ruim, ele por si só é capaz de causar desequilíbrios, certo, inclusive da saúde mental. Então isso é bom que seja dito. Agora a meta, você pode colocar como meta, não, eu quero dormir 8 horas por dia. Eu preciso dormir porque eu faço muita atividade, eu faço exercício, e aí você coloca. E você pode se disciplinar de tal maneira que você passa a dormir as suas 8 horas. Se acostuma, né, com essa rotina. Se acostuma, e aí você vai respeitar isso, porque você vai se sentir melhor. Tá? E isso é fundamental. A gente está usando o sono, porque o sono é muito importante realmente. Mas a alimentação é importante, o próprio exercício físico, né? E as pessoas têm muita dificuldade de estabelecer uma rotina de atividade física, né? Mas hoje, no dia a dia hoje, as pessoas não fazem muita coisa. A gente está muito sedentário. Então, houve necessidade de incluir essas atividades físicas que a gente provoca, né? Então, eu tenho um personal, eu frequento um clube, eu frequento um grupo de corrida, eu faço atividades que me ajudam a manter aquela disciplina, né? Algumas pessoas, que são raras na realidade, conseguem ter uma disciplina por si só, tá? E é bom você ter uma orientação adequada, porque você pode se machucar também. Certo, como a gente não tem muito essa prática, você pode fazer um movimento e se machucar. E tem que ter a ajuda de um profissional ali, né? Exato. Agora,
essa rotina de atividade física, boa alimentação, dormir bem, acaba fazendo com que você tenha uma agenda saudável. O seu trabalho vai acabar ficando ok também, porque você vai respeitar os horários, seu ritmo, e acaba que isso é a saúde mental. Acaba que isso é a saúde mental. É verdade. Você fica mais tranquilo, aí as suas relações melhoram, e você tem esse fluxo virtuoso que acaba cumprindo essa agenda do autocuidado. Alfredo, para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas é possível identificar as emoções para evitar que a saúde mental fique nesse desequilíbrio? Quem sofre sabe. Às vezes você não sabe, às vezes alguém te alerta, olha, você está um pouco nervoso, você está muito ansioso, né? E você acaba, nossa, eu realmente estou meio passado, né? E a pessoa percebe, mas o ambiente, as pessoas que relacionam ajudam. Mas a pessoa percebe que está em sofrimento. No caso, por exemplo, de uma depressão, que são sentimentos relacionados a uma tristeza, às vezes desmotivada, uma tristeza que dura muito tempo, que começa a atrapalhar outras coisas. Então, por exemplo, isso a pessoa percebe. E aí, ela percebendo, ela pode buscar um esclarecimento. Se você tem dúvida, o ideal é você conversar com um profissional da área da saúde mental. Seja um psicoterapeuta, seja um psiquiatra. Eu recebo muitas pessoas de psicoterapeutas, psicólogos, que identificam, porque eles recebem primeiro aquele paciente. E aí eles querem esclarecer e encaminham para a gente, que trabalha com a clínica, para a gente esclarecer. Às vezes a gente faz um diagnóstico e às vezes não, a gente esclarece que não chega ao ponto de necessitar de uma medicação, que é só continuar o trabalho psicoterápico. A gente compreende esse movimento da pessoa e aí a gente faz o tratamento conjunto, né? Associado ao trabalho psicoterápico que o colega encaminhou, ou até a gente mesmo identifica e encaminha para um psicoterapeuta, ou a gente mesmo faz também. Certo. No meu caso, eu trabalho com as duas áreas, né? Com a psiquiatria e com a psicoterapia. Ok. Alfredo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. É sempre importante a gente falar sobre saúde mental. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Alfredo Demétrio, que é psiquiatra. Obrigado, volte mais vezes. Eu que agradeço, Júnior. Qualquer hora que você quiser, eu estou aqui. Pode deixar. Tá bom? Boa noite para Muito você obrigado. E até a próxima, viu? Até, querido.